Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Mila e bem-vindo ao meu canal. Hoje eu tô aqui para falar mais um pouquinho sobre introdução alimentar, especificamente sobre o método BLW. O método BLW foi o método que eu escolhi para fazer a introdução alimentar do Luquinha e por isso que eu gosto muito dele e eu acho que eu consigo falar bastante, muito mais do que a teoria, né, e de como que funciona o método, eu consigo falar um pouquinho sobre a prática, que é o que eu tenho, né, com o Luquinha até hoje. O Lucas já passou por esse primeiro estágio da introdução alimentar, né? Ele já fez 1 ano há 2 semanas atrás. Então eu já consigo ter uma visão dos primeiros resultados do BLW. Lembrando que a introdução alimentar, principalmente nesses 6 primeiros meses, é muito mais a apresentação dos alimentos do que uma alimentação em si. Então, no primeiro ano, o mais importante é o leite. E depois sim a gente vai ter essa troca, né, até o 2º ano de vida. Para saber um pouquinho mais sobre a introdução alimentar, onde eu explico melhor tudo isso, sinais de prontidão, dá uma clicada nesse vídeo aqui, que tem tudo bem destrinchadinho para você. Mas continuando sobre o BLW, que é o assunto do vídeo de hoje. O BLW significa Baby Led Weaning, e a tradução significa desmame guiado pelo bebê. Esse termo desmame guiado pelo bebê muitas vezes assusta algumas mães e já começa a pensar em desmame, mas não quer dizer que o neném vai parar de mamar. Quer dizer que todo esse processo vai ser guiado pelo bebê e que realmente a partir do momento que ele começa a ter contato com os alimentos, muito pouco a pouco e muito no tempo dele, vai diminuir muito lentamente essa ingestão de leite. Independente se é leite materno ou se é fórmula. Só o que é o mais importante desse método é justamente ele ser guiado pelo bebê. Não é a gente que vai colocar as quantidades nem do leite, nem da comida, não é a gente que vai ter controle, a gente está passando esse controle totalmente pro bebê. Pode parecer estranho, né? Até porque a gente como adultos somos muito controladores, mas é a forma mais natural e a forma mais respeitosa de fazer essa alimentação. Mesmo que você não siga o BLW totalmente, no sentido do bebê comer apenas com as mãos e tudo mais, o mais importante do BLW não é cortes. E muitas vezes eu vejo que as pessoas, quando pensam BLW, só pensam nos pedaços grandes e na como vai ser corte, são muitos cortes diferentes, eu não vou conseguir lidar com isso, e esquece da filosofia do BLW. O que é o mais importante? É justamente essa filosofia de respeito e de deixar que o bebê tenha essa autonomia. E outra coisa muito importante que é, além dessa autonomia, o bebê participar, entendeu? Não só da alimentação dele, mas da alimentação da família como um todo. Então esse vídeo aqui de hoje eu não vou ficar falando sobre cortes de BLW, vai ter um vídeo específico sobre isso, mas sim sobre essa filosofia do BLW, os benefícios para o bebê e como iniciar essa introdução alimentar. Então, primeiro de tudo, além dos 6 meses de idade, né, para o neném estar fisiologicamente pronto, mais importante do que qualquer outra coisa são os sinais de prontidão do bebê e no caso do BLW, se assentar sem os apoios é essencial, porque o bebê vai precisar das mãos dele para levar os alimentos até a boca. Não vai ter colher e nenhuma outra forma de interferência do adulto nisso. O papel do adulto vai ser apenas preparar esses alimentos e oferecer os alimentos para o bebê no sentido de colocar à disposição. Quem vai fazer todo o manejo desse alimento é o bebê. Então ele precisa estar primeiro com a coluna ereta, né, para poder evitar engasgos e qualquer problema, e com as mãos livres, porque ele vai usar essas mãos, né, para levar o alimento até a boca. Bom, uma das coisas que me fez escolher o BLW quando eu estava pesquisando as formas de introdução alimentar e foi chegando nesse momento, né, do desenvolvimento do Luca, é que eu vi nele muito mais do que apenas alimentação, do que dar comida para o bebê. O BLW é uma experiência muito completa, é uma experiência sensorial. Ele vai ajudar a desenvolver, né, a destreza do bebê, ele ajuda a desenvolver a coordenação mão-olho, se do neném conseguir pegar alguma coisa e trazer até a boca. Ele é uma experiência social, ele ajuda naturalmente, sem muitas regras, o bebê a aprender a se comportar à mesa, né, aprender a lidar com aquele momento, a interagir com as pessoas. E o mais importante, é uma experiência prazerosa. O neném vai aprender que comer é muito mais do que encher a barriga. É muito mais do que uma obrigação. O neném vai aprender que comer é um prazer. Eu sempre vejo que é um tema que causa muita angústia nas mães, sabe? E eu vejo que sim,
causa também muita angústia nos bebês. Poxa, a alimentação é uma parte tão importante, tão essencial da nossa vida, é algo que a gente vai carregar para a vida inteira, sabe? E eu vejo no meu caso, a minha relação com a comida é muito difícil e isso foi o pontapé inicial para mim, para eu poder pesquisar tanto a respeito desse assunto e para eu ter a firmeza, sabe, de respirar fundo e seguir em frente com o BLW. Uma coisa muito importante para quem quer fazer esse método é, você vai escutar muito, porque é muito diferente do que nossas mães, nossas avós, nossas tias, do que a sociedade em geral acostuma fazer. É muito difícil você dar autonomia pro bebê. As pessoas não estão acostumadas com isso, sabe? Então, começam a vir muitas desculpas, muitos empecilhos, do tipo, o neném vai engasgar, isso é perigoso, aí no meu tempo não era assim. Então, uma coisa que eu falo para as mães que querem fazer BLW, eu acho que vocês devem estudar o método, devem pensar e devem estar muito seguras. Não porque seja algo perigoso para o neném. Tá comprovado que existe muito menos chance de engasgo em BLW do que qualquer outro tipo de introdução alimentar, sabe? É um método super seguro. Mas às vezes nem o pediatra do seu filho vai estar acostumado com isso e ele vai falar, BLW, isso pode acontecer. Então, cabe a você, mãe, né? Estar muito segura do que você está fazendo e por isso que eu gosto tanto de dividir sobre esse assunto nas minhas redes sociais, né? Aproveita para seguir lá, eu sou a Mila no Instagram e aqui no YouTube também, porque é uma forma de eu mostrar, né, como a minha experiência tem dado certo, como é tranquilo e deixar outras mães seguras, porque eu acredito do fundo do meu coração, sabe, que a gente tratar os bebês com respeito, não só na educação, mas em todas as facetas da sua vida, vão fazer deles seres humanos melhores no futuro. E o nosso mundo, vamos combinar que tá precisando, né? Outra coisa que foi muito importante pra mim na decisão de fazer o BLW é porque eu fico sozinha em casa a maior parte do tempo com o neném e pra mim parecia assim muito complexo ter que fazer a minha comida e ter que fazer uma comida pro neném, uma papa específica misturada um monte de coisa, ou então ter que fazer tudo separadinho, diferente, serem duas comidas diferentes. Porque no BLW o neném vai comer a comida da família o mais rápido possível, sabe? Mas a única diferença que tinha do meu prato pro prato do Luca, às vezes era uma coisa ou outra, que eu demorei um pouquinho mais para introduzir, por exemplo, feijão e carne, e o sal, porque eu fazia a comida sem o sal e salgava o meu prato depois. E vamos combinar que hoje em dia, ele já tem 1 ano, eu já posso colocar, né, o sal na comida dele, claro que quanto menos sal, melhor, e isso não é só para nenéns, isso é para o mundo. E por eu estar fazendo sempre desde o início a comida nossa muito parecida ou igual, eu fui aprendendo a retirar o sal da minha comida. Já aconteceu de ter vezes de eu esquecer de colocar o sal e só os temperos que eu tenho usado pra fazer, né, a comida deles serem suficientes pra mim. Hoje eu vejo assim, como que melhorou a quantidade de sal que eu ingiro, sabe? Quanto que isso vai fazer bem pra minha vida inteira, assim, porque, né, hipertensão e coisas do tipo, né? Então, uma coisa muito legal do BLW, que é esse estímulo do bebê comer a mesma coisa que a família come, consequentemente faz a família comer melhor, porque você não vai querer dar porcaria pro bebê, né? Porque outra coisa do BLW é oferecer sempre alimentos saudáveis, alimentos frescos. Consequentemente, você acaba comendo mais esses alimentos saudáveis, esses alimentos frescos. Eu não comia nada de legumes, nada, só batata. E hoje, assim, já tem várias coisas que eu como porque eu provava pra ver se estava bom pra dar pra ele. E eu fui vendo que tinha coisas que eu achava que era ruim e que na verdade não eram, era apenas a forma como era preparado que não me agradava. Então, preparando de formas diferentes pro Luca, eu acabei comendo também. Outra coisa importante do BLW é sempre preservar a qualidade dos alimentos, né? A textura, as formas. Quando o neném come dessa forma, né, aquela manga escorregadia, ele vai sentir uma coisa mais viscosa na boca, que é diferente da cenoura, que é mais seca, mais papada, que é diferente de uma batata doce, que ela é mais arenosa na boca, sabe? Tipo, coisas que eu nunca tinha nem pensado. Que é diferente do brócolis, que quando você põe se desfaz em vários pedacinhos. É uma experiência sensorial muito completa, porque o neném vai sentir isso na mão primeiro, a textura, e depois vai sentir essa textura
diferente na boca. Então é muito importante também, né? Você oferecer texturas muito diferentes, oferecer coisas cozidas, coisas assadas. Eu faço algumas coisas às vezes fritas no fryer, porque aí não leva óleo, né? Tudo mais continua saudável, mas tem aquele crocante. É muito importante também você ter essas diferenças. E isso é um dos pilares do BLW, porque ele vai proporcionar essa experiência sensorial para o neném. Outro ponto muito importante, né, do BLW é que o neném precisa fazer parte das refeições com a família. Então, não vai ter aquela coisa de o neném ter o tempo dele comer, sabe? Por exemplo, tem muitas famílias que decidem, tipo, o neném vai almoçar às 11 horas da manhã, então ele vai para aquele cadeirão separado num canto da cozinha ou, enfim, em algum lugar da casa e vai ser alimentado ali daquele jeito sozinho. Isso vai absolutamente contra tudo que o BLW defende. Uma coisa muito importante é que os horários do bebê têm que se encaixar nos horários da família. Então o bebê vai tomar café da manhã no mesmo horário que a mãe ou o pai, ou de preferência os dois, tomem café da manhã. O bebê vai almoçar no mesmo horário que a mãe, o pai ou os dois almoçarem. O lanche da tarde, a janta, o ideal é que todas as refeições sejam assim. Pode ser que na nossa vida real uma coisa ou outra não caiba. Por exemplo, às vezes eu não consigo jantar no mesmo horário que ele. Pra mim é o mais difícil. Primeiro porque eu nunca jantei. Eu não curto jantar. E segundo que como ele dorme cedo, né? Às 7 horas a gente tá começando aquele momento de preparação do sono. Ele janta às 6 horas, mas eu sempre como alguma coisa junto. Às vezes ele tá comendo a janta e eu tô comendo uma fruta. Estou sentada na mesa com ele. E ele vai estar sentado na mesa que a gente faz todas as refeições. E não em um lugar separado da casa. Por que que isso é tão importante? Primeiro porque o bebê não sabe que comida alimenta. E o que vai fazer o neném levar um alimento na boca? O exemplo. Se você coloca os alimentos ali, né? E ele não sabe para que serve aquilo, ele não sabe que alimento alimenta. Qual vai ser a motivação para o bebê levar aquele alimento na boca? Duas. Primeiro, por brincadeira. Por isso é importante você deixar o neném colocar as mãos. Ele vai pegar, vai sentir, aquilo é diferente dos brinquedos. Do mesmo jeito que o neném leva o brinquedo na boca, leva o dedo na boca, ele vai levar, né, por impulso e curiosidade, aquela comida na boca. O que não quer dizer que ele vai engolir, vai mastigar e que vai ser uma coisa assim, de uma hora para outra. O exemplo, né, de ver os pais comendo, ver os talheres, né, ver os motos à mesa, o neném vai ver aquilo tudo e vai participar. As primeiras refeições eu comia exatamente a mesma coisa que ele, do jeito dele. Assim, eu picava a banana, né, no formato para ele. E eu comia banana naquele mesmo formato, com a mão de frente para ele. O exemplo é muito importante. Então essa convivência, né, além de estimular o bebê a testar, a provar a comida, ela também vai passando as regras de etiqueta, né, as convenções sociais que a gente tem à mesa, por exemplo. Ele vai estar vendo ali como é que a gente reage, como que a gente come. É claro que o neném não vai aprender de uma hora para outra, isso é algo que demanda tempo. Ele vai jogar muito alimento no chão, ele tem as fases, né, de desenvolvimento dele. Chega uma época que ele vai jogar tudo no chão de propósito. É engraçado que muda, que no começo ele joga, né, as coisas caíam no chão por falta de habilidade. Hoje o Luca tá numa fase de testar, de joga para ver o que acontece, e se eu dou pro cachorro, qual que é a nossa reação. Então existem essas fases, né, que é uma fase do desenvolvimento do bebê. Eles são pequenos cientistas, então ele caiu, ó, que legal, caiu, o que que vai acontecer? Caiu de novo? Quando cai a mamãe tem essa reação, e se eu deixar cair de novo, será que ela vai ter essa reação de novo? Então é normal, todas essas coisas são normais e esperadas do bebê, e a gente tem que ter muita paciência, sabe? O BLW e qualquer outra forma de alimentação demanda da gente paciência de entender que é o tempo do bebê, sabe? Ele não vai aprender a comer e ficar limpinho de uma hora para outra. A bagunça faz parte. Outra coisa muito importante que a gente tem que lembrar é que a gente tem que estimular o bebê com comidas diferentes, com cores diferentes, tipos diferentes de comida, mas que a autonomia do bebê, o bebê que vai decidir o que ele vai fazer com aquela comida, sabe? O máximo que a gente vai dar é o exemplo e comer a mesma coisa. Mas ele que vai decidir se ele vai pegar, se ele vai cheirar, se ele vai colocar na boca, se ele vai engolir. Pode ser que ele coloque na boca, estranhe e cuspa. Pode ser que ainda tenha um resto daquele reflexo de protrusão da língua, né? De cuspir o alimento por reflexo para fora.
Então tem que lembrar que é no tempo do bebê. É ele que vai decidir se ele vai comer aquele alimento ou não, porque faz parte não comer, e em qual velocidade ele vai comer caso ele decida comer, e não a gente. Então a autonomia é realmente do bebê. E isso é muito importante. Isso é importante não apenas nessa fase de introdução, mas vai chegar momentos que o bebê vai comer de forma mais eficiente e tem fases que ele vai comer muito e fases que ele vai comer pouco. E cabe ao bebê decidir isso e não a gente. Não é legal ficar insistindo, come mais um pouquinho, só mais um pedacinho, porque existe toda uma regulação energética do organismo. E da mesma forma que enquanto o neném mama, ele entende, né, a livre demanda e quanto ele precisa de leite e tudo mais, é a mesma coisa com o alimento. A partir do momento que ele começa a entender que o alimento mata a fome, naturalmente, em alguns momentos, ele vai preferir o alimento do que o leite. Esse momento vai chegar. Não é imediato, não é no primeiro, no segundo, nem no terceiro mês. Aos poucos isso começa a ficar claro, inclusive pra gente. De ele reclamar, pedir alguma coisa, eu oferecer o peito e ele mama um pouquinho e tipo, continua. E eu ofereço uma banana, uma fruta e aí ele fica saciado. Então, assim, demanda muita calma, muita paciência, mas esse momento vem. E você respeitar o neném nas quantidades e nos horários é muito importante para a gente não tirar essa autorregulação, porque isso é benéfico para o resto da vida. Muitos adultos, e eu me incluo nisso, né, não sabe escutar as necessidades do organismo, sabe? Quantas vezes a gente come sem estar com fome? Come por ansiedade ou por tristeza? Quantas vezes a gente senta na frente da televisão e tem um impulso de comer alguma coisa? Independente de estar com fome ou não, sabe? Só por impulso mesmo, sabe? Então é muito importante a gente respeitar essa noção que o neném tem para que ele possa crescer sem perder isso. Outro benefício maravilhoso do BLW é trabalhar a confiança do bebê. O que significa isso? Primeiro é que quando ele começa a manipular aquela comida e tudo mais, consequentemente ele vai começar a levar algumas coisas na boca e ali ele vai ter uma recompensa, né? Ele vai ter um sabor. Ele vai ter uma banana que é mais docinha, uma manga docinha, ele vai ter uma mexerica mais cítrica, um limão azedinho, um maracujá também, que é um azedinho gostoso. Então, ele vai tendo essa recompensa do sabor. E ao mesmo tempo que ele começa a levar outros objetos na boca, né, a ausência do sabor, ou às vezes um sabor ruim, né, que não é prazeroso, vai dando pro bebê essa autonomia de saber o que é comestível, o que não é. E ele aprende a confiar no seu julgamento. Vocês já perceberam que se a gente sempre cheira uma comida, alguma coisa, a gente consegue às vezes ver se está estragado ou não? Então ajuda o bebê a desenvolver essas habilidades. Ajuda ele a confiar também no seu julgamento perante a todos aqueles alimentos, sabe? Um outro ponto também relacionado à confiança é que o bebê aprende a confiar na comida. Como ele tem, né, essa liberdade de, caso ele não goste do sabor de alguma coisa, da textura, ele possa cuspir e não é obrigado a colocar aquilo de volta na boca, os bebês ficam mais propensos a experimentar coisas novas, testar coisas novas, e não apenas enquanto bebê, mas enquanto criança, inclusive na vida adulta, eles acabam sendo comedores mais ousados, porque não se cria fobias de comida. É muito comum você ter crianças que têm medo de comer, porque a comida vira uma obrigação, é uma coisa que ela não tem escolha, às vezes ele é obrigado a engolir, a comer, mesmo sem ter vontade, sem ter fome. Então é muito comum ter casos de fobia de comida, o que não acontece no BLW, porque ele pode cuspir, ele pode escolher não comer. Também relacionado a isso, né, um outro benefício do BLW é que crianças BLW tendem a se alimentar melhor. Como você respeita, né, o tempo do bebê, a quantidade que ele come, naturalmente vai treinando a gente, pais, a serem menos ansiosos em relação ao que o neném está comendo. Então, o neném BLW, ele não costuma ter aquele tipo de chantagem. Se você comer o brócolis, você vai poder comer a batata frita. O neném não começa a ver a comida como uma recompensa, ele não começa a entender que a batata frita é gostosa e o brócolis é ruim. O neném não vai fazer esse tipo de associação. Tudo é alimento, tudo é colorido, tudo é gostoso e tudo vai ter o seu tempo. Uma coisa muito importante, né, em relação ao BLW é o papel dos pais, que é oferecer alimentos bons e alimentos saudáveis. Então, se você come bem, consequentemente, seu bebê também vai comer bem e não vai ficar sempre naquela coisa de querer comer
só ultraprocessado, só coisas muito doces, enfim, que é infelizmente, o cenário que a gente vê muito comum na alimentação de bebês e de crianças hoje em dia. Outro ponto muito importante que gera muita dúvida é como fica a oferta de leite quando você inicia, né, a introdução alimentar pelo método BLW. Como a autonomia é do bebê, você vai manter da mesma forma. Se ele ainda mama no peito, você vai continuar com a livre demanda, oferecendo o peito em todos os momentos, né, que você já costumava oferecer, nos momentos que ele demanda. E se o neném mama fórmula mamadeira, você vai continuar com a mamadeira ou a fórmula do mesmo jeito. O que vai acontecer? À medida que o neném for entendendo que alimento é comida e que ele for aumentando a quantidade de ingestão, e isso é um processo gradual e lento, gente. Não é tipo, com uma semana de introdução alimentar, você tem que diminuir a mamadeira ou diminuir o peito. Isso é muito gradual nesses primeiros 6 meses. Temos que lembrar que o leite é o principal alimento nos primeiros 6 meses. E a partir de 1 ano, essa troca vai ficando um pouco mais evidente. No caso específico do Luca, com 10 meses, mais ou menos, o que eu comecei a ver é que as mamadas às vezes ficavam mais rápidas. Em alguns momentos, aquelas mamadas picadinhas começaram a diminuir. Ele começou a ter mamadas mais específicas e mais longas em alguns momentos, né? As mamadas antes de dormir, né, qualquer uma das sonecas, principalmente essas mamadinhas pequenas foram diminuindo. No caso de bebê com fórmula, né, isso eu pesquisei, uma coisa que os pais costumam ver é que o neném para de tomar a mamadeira inteira. Você está oferecendo a mesma quantidade de mamadeira nos mesmos momentos e se ele tomava, sei lá, 200 ml, às vezes ele vai começar a tomar dos 180. Então é assim que o neném vai regulando, entendeu? Em alguns momentos ele vai diminuir a ingestão de leite. Então é normal que mais pra frente, na introdução alimentar, às vezes ele abandone alguma mamadeira ou que ele mame menos, né, em cada mamadeira. Olá pessoal, tudo bom? Tô vindo aqui diretamente do futuro nesse momento. Eu estou terminando de editar esse vídeo pra contar que eu resolvi dividir ele em 2, porque foram mais de 40 minutos de informação já editados. Então, quando eu tava falando, eu tava muito empolgada com o assunto, eu não percebi que tava ficando tão grande e eu acho que ninguém vai aguentar ficar tanto tempo assistindo um vídeo assim direto. Na verdade, eu acho que nenhuma mãe tem esse tempo, né, de ficar ali 40, 45 minutos parado na frente do computador ou com o celular assistindo um vídeo do YouTube. Eu resolvi dividir ele nesse momento porque eu terminei essa parte mais filosófica do BLW e no próximo vídeo eu falo um pouco sobre corte, sobre reflexo de gag e mais alguns outros pontos positivos e negativos desse método. Então já se inscreve no canal, ativa aí o sininho para você não perder o momento que eu lançar esse vídeo, tá bom? Um abraço, até lá, tchau, tchau!